Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível a execução provisória da pena restritiva de direitos? Esse tema atualmente está sendo muito falado, não em relação à execução provisória das penas restritivas de direito, mas quanto à execução provisória das penas privativas de liberdade, sobretudo com esse famoso julgamento no STF do habeas corpus do ex-presidente Lula. E ali, talvez a jurisprudência seja alterada, talvez ela seja mantida na mesma linha do HC 126/292, que foi aquela decisão paradigma do STF, e a partir dali, a execução provisória da pena ou a prisão após o esgotamento, após o exaurimento da segunda instância, passou a ser admitida, para alguns como regra, para outros como algo que deve ser avaliado no caso concreto. E isso talvez seja alterado por meio dessa decisão do habeas corpus do Lula, que está marcado para ser julgado no início do próximo mês, no início de abril. Não sabemos se vai haver algum adiamento, enfim, mas agora eu quero tratar aqui de um outro tema, que não é a execução provisória das penas privativas de liberdade, da pena privativa de liberdade, que é uma prisão em reclusão ou em detenção, mas da pena restritiva de direitos. É possível executar provisoriamente uma pena, por exemplo, de trabalho, prestação de serviço à comunidade? É possível executar provisoriamente uma pena de prestação pecuniária e aí depois, se for o caso, devolver o valor pago? Isso é possível ou não? A jurisprudência tem admitido, como eu já falei, a execução provisória da pena privativa de liberdade, mas em relação às penas restritivas de direito, o STJ tem uma decisão razoavelmente recente, que foi tomada pela sua terceira sessão, a terceira sessão do STJ, no ERESP. Isso significa embargos de divergência em recurso especial, número 1619087. Então, nos embargos de divergência em recurso especial, número 1619087, a terceira sessão do STJ, que abrange, portanto, a quinta e a sexta turmas do STJ, que tem matéria penal, julgam matéria penal, decidiu que não cabe a execução provisória das penas restritivas de direito. Não cabe, por exemplo, impor àquele que foi condenado em segunda instância e tem pendente o julgamento de um recurso especial ou um recurso extraordinário, a execução provisória de uma pena de prestação de serviços à comunidade, por exemplo. Não é cabível. E a base legal para esse entendimento, para a impossibilidade de execução provisória de pena restritiva de direitos, é exatamente o artigo 147 da Lei de Execução Penal. O artigo 147 da Lei de Execução Penal diz o seguinte, vejam como ele é bem expresso ao delimitar o momento do início da execução das penas restritivas de direito. Ele diz o seguinte: transitada em julgado, a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. A parte inicial é a que nos interessa. Logo de início você já tem aqui, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos. Transitar em julgado é, como muito bem sabemos, e isso aprende-se já no início da faculdade de Direito, que transitar em julgado é não caber mais nenhum recurso. Não cabe mais nenhum recurso e aí é possível dizer que aquela decisão transitou em julgado. Se o artigo 147 da Lei de Execução Penal fala que, transitado em julgado, a sentença que aplicou a execução, aplicou a pena restritiva de direitos, vai ter início a execução dela, significa que antes disso não é possível. O artigo 147 da Lei de Execução Penal
é expresso ao dizer que a execução, nesse caso, ocorrerá com o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado da decisão, da sentença que aplicou uma pena restritiva de direitos. E esse dispositivo, portanto, exige o trânsito em julgado para que seja promovida a execução de uma pena restritiva de direitos, o que é incompatível com a execução provisória, que, como o próprio nome diz, é uma execução antes do trânsito em julgado. Ora, se o artigo exige o trânsito em julgado e a execução provisória é o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, apenas com o esgotamento da segunda instância, essas coisas são incompatíveis. E foi isso que entendeu o STJ por meio da sua terceira sessão nesse julgamento dos embargos de divergência em recurso especial. Entendeu que não apenas é uma questão de preservar aqui a presunção de inocência até o trânsito em julgado, mas há uma disposição expressa, que é o artigo 147 da Lei de Execução Penal. Só que aí você entra na seguinte questão. O STJ entende não ser possível a execução provisória de uma pena restritiva de direitos, que é mais branda. A gente sabe que uma pena restritiva de direitos é razoavelmente menos grave que uma pena privativa de liberdade, que envolve um regime fechado, que é gravíssimo, semiaberto, razoável, ou o regime aberto, que se é menos grave que os outros regimes, mas também tem vários riscos, o risco de regredir, tem o risco de não ter a vaga no albergue ou na casa de albergado e ficar em um estabelecimento similar ou apenas adequado, como, por exemplo, um presídio, ficando separado dos presos do regime fechado e do regime semiaberto. Então, sabemos, a pena restritiva de direitos é muito menos grave que uma pena privativa de liberdade. E o STJ deu essa decisão dizendo: não cabe a execução provisória da pena restritiva de direitos. Mas o STF já decidiu, como eu falei, no HC 126.292, a decisão paradigma, que é possível executar a pena privativa de liberdade, que é muito mais gravosa que a pena restritiva de direitos. Aqui é contraditório. Vejam, tudo bem, tem uma previsão expressa na Lei de Execução Penal, no artigo 147 da Lei de Execução Penal, falando do trânsito em julgado para executar uma pena restritiva de direitos. Tudo bem, tem previsão expressa, mas a falta de uma previsão expressa permitindo a execução de uma pena privativa de liberdade faz com que tenhamos que pensar. É contraditório admitir a execução provisória da mais grave e não admitir a execução provisória da mais leve. E está certo não admitir a execução provisória da mais leve, da pena restritiva de direitos. Isso está certo, sim. Agora, executar provisoriamente a pena privativa de liberdade quanto à pena restritiva de direitos tem uma previsão expressa da exigência do trânsito em julgado, acontecendo isso, estamos aqui enfrentando um conflito entre uma ponderação no que é mais grave e o que é menos grave. Quanto ao que é mais grave, executa-se a pena provisoriamente. Quanto ao que é menos grave, que é a pena restritiva de direitos, não se admite a execução provisória corretamente. Aqui não estou propondo que, quanto às penas restritivas de direito, deveria também impor a execução provisória. Não! A decisão do STJ está certa. O errado é fazer essa análise sistemática, analisando o todo de uma forma holística e perceber que o menos grave exige o trânsito em julgado, mas a jurisprudência quanto ao mais grave, que é a pena privativa de liberdade, não exige o trânsito em julgado para começar a executar. Então aqui temos algo contraditório e aí devemos torcer para que
esse tipo de entendimento punitivista, que admite a execução provisória da pena privativa de liberdade, até quando não se admite a execução provisória da pena restritiva de direitos, que isso seja revisto. E não estou falando de ser revisto no caso do Lula ou para o Lula. Eu estou falando em ser revisto para todos, porque é inadmissível fazer essa ponderação incorreta. Admitir a execução para algo tão grave, que é a pena privativa de liberdade, e é mais grave ainda quando sabemos que os nossos presídios são uma porcaria, o nosso sistema prisional é inconstitucional, ele viola o Estado Democrático de Direito, como já entendeu o próprio STF. Então eles mandam alguém para o presídio, que eles já falaram que o nosso sistema prisional, os ministros do STF entenderam que o nosso sistema prisional vive um estado de coisas inconstitucional. E mesmo assim, mesmo entendendo que o nosso sistema prisional é inconstitucional, admitem essa execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, portanto, violando a presunção de inocência, desconsiderando que no âmbito de um processo, mesmo em recurso especial, mesmo em recurso extraordinário, é possível uma absolvição ainda. Seja por uma questão jurídica, uma tese de direito, que não precisa analisar propriamente as provas, não precisa de um aprofundamento quanto às provas, seja até mesmo por meio de uma constatação de um grave erro quanto à análise das provas, que isso deve ser feito de ofício, é o mínimo que se espera do STF e do STJ. Então, fica aqui a minha ponderação. Acredito que essa decisão desse habeas corpus tão falado vai ser importante para considerar se vamos continuar ou não com esse erro que é a execução provisória da pena. E aqui, lembrando que, como eu falei, temos esse entendimento do STJ que não admite a execução provisória da pena restritiva de direitos por expressa previsão legal que exige o trânsito em julgado. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo o grupo do WhatsApp, em que eu estou ali participando, debatendo com criminalistas do Brasil inteiro. Você pode entrar nesse grupo por meio desse link, e também no link temos cursos, como por exemplo curso de execução penal e prática processual penal, além de vários artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.